Muita gente me pergunta, tá, mas neuropsicopedagogia, então só trabalha com criança, trabalha na escola. Como que faz? Como que é? Quem é o público-alvo da neuropsicopedagogia? Então, aqui, ó, o público-alvo vai desde bebê a idosos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com os sujeitos com ou sem transtornos, com ou sem dificuldades, que queiram desenvolver a aprendizagem. E quem é o sujeito que aprende? Qual é a faixa etária do sujeito que aprende? Está vivo, tem estrutura cognitiva em funcionamento, ele é capaz de aprender. Porque a gente aprende o tempo todo na nossa vida. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todos os dias a gente está utilizando essa estrutura cognitiva. Então, a gente tem como público-alvo bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Ação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos, mesmo sem clientes, sem instrumentos, sem consultório, e viver de neuropsicopedagogia. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é neuropsicopedagogia? Como é que você vai me acompanhar aqui nesse canal? Como é que você vai saber se esse canal aqui é ou não é para você? Se você não sabe o que é neuropsicopedagogia, e aqui a gente fala sobre neuropsicopedagogia. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter claro o conceito do que é a neuropsicopedagogia. E a neuropsicopedagogia nada mais é do que uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva, e ela tem como objeto de estudo entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem. Esse é o conceito. Então, assim, se você quer entender a relação do sistema nervoso com a aprendizagem, você quer trabalhar nessa área com estimulação e reabilitação cognitiva focada no desenvolvimento da aprendizagem, das potencialidades humanas, então, a neuropsicopedagogia é para você. E esse canal aqui, com esses conteúdos que a gente traz todos os dias, também é para você, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é, tá, o que é a neuropsicopedagogia? Será que vai dar match comigo? Será que vale a pena eu estar por aqui? Será que essa jornada que vem aí é para mim? Então, olha, se você quer descobrir como trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva por meio do desenvolvimento das aprendizagens e potencialidades humanas, entendendo na perspectiva do sistema nervoso e a relação com a aprendizagem, então você precisa saber mais sobre a neuropsicopedagogia, que é essa ciência transdisciplinar. E aqueles que se especializam nessa ciência com um curso de pós-graduação lato sensu em neuropsicopedagogia, esses são aptos para atuar como neuropsicopedagogos. Então, bora lá! Hoje é tudo sobre a neuropsicopedagogia. Então, próxima parada, agora você já sabe o que é a neuropsicopedagogia, que ela está relacionada com os processos de aprendizagem, na perspectiva de entender aí o funcionamento e a estrutura do sistema nervoso e como que se dá todas essas relações para o sujeito. Então, isso é neuropsicopedagogia. Mas, Karen, como surgiu? Quando surgiu? Qual o contexto atual aí em relação à neuropsicopedagogia? Ela é importante? Não é? Bora lá, vamos falar sobre isso, né? Quando eu faço essas perguntas, eu me sinto naqueles do... Ai, tem um programa, né, na Globo, que eu até esqueci o nome, Globo Repórter, do que é, o que faz, o que vivem, né? Então, assim, ó, como surgiu a neuropsicopedagogia? Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência. Por ser ciência, ela surge no meio acadêmico, tá? Ela surgiu no meio acadêmico a partir da transdisciplinaridade de disciplinas, né, que estavam pesquisando a aprendizagem, que estavam pesquisando ali todo esse processo aí do sistema nervoso, da aprendizagem. E aí o que aconteceu? Esses sujeitos, né, essas pessoas, esses pesquisadores, eles conceituaram a neuropsicopedagogia como essa ciência, né, focada aí no processo de aprendizagem humana
levando como base os aspectos neurobiológicos, né, os aspectos relacionados ao sistema nervoso. E ela surge, então, dessas pesquisas. Então, tinha um grupo de pesquisa numa faculdade de Joinville, Santa Catarina, um grupo de pesquisadores estudando, né, os aspectos da aprendizagem a partir de várias áreas, né, da área neurocientífica, da área da pedagogia, da área da psicologia cognitiva, como se dava esse processo, surgiu então a neuropsicopedagogia. E quando foi isso, né? Quando foi? Então, ela é muito recente. Foi em 2008, veja só, não temos, quando se fala em ciência, a gente não tem muito tempo de caminhada da neuropsicopedagogia, né? Então, em 2008 ela surgiu, ela está adolescente aí, debutando, né, 15 anos aí de estrada, né, de caminhar, de neuropsicopedagogia, e ela, então, surge nesse contexto em que as tecnologias estão muito avançadas, né? Os aspectos da neurociência, ele toma uma dimensão tecnológica muito grande. É possível, né, a partir desse uso tecnológico no campo da neurociências, entender, visualizar o cérebro e o sistema nervoso, coisa que nós não podíamos até pouco tempo atrás, né? Na verdade, a gente, a partir da década de 70, a gente tinha como compreender um pouco dos processos cerebrais ali por conta das ondas magnéticas, né? Da eletricidade que a gente tem aqui acontecendo por meio das sinapses. Mas é só a partir da década de 90, dos anos 2000, que a gente começa a ter dentro da neurociências o uso de tecnologia de neuroimagem. Então, aí acontece essa neuroimagem, as pessoas, né, as pesquisas se voltam para esse campo da neurociência, a tecnologia ali na neurociências, e uma super pergunta aí que a humanidade se faz, que busca pesquisas como o sujeito aprende? Como que o cérebro aprende, né? Quais são as relações dos processos psicológicos, da pedagogia, da aprendizagem com o sistema nervoso? E aí, essa tecnologia nos trouxe essa possibilidade de vincular, né, a neurociências com a aprendizagem. Então, eu gosto de falar que um dos objetos de estudos da neuropsicopedagogia é a própria neuroaprendizagem. Então, esse conceito neuroaprendizagem, neuro, sempre vai estar relacionado ao sistema nervoso, né? Então, neuroaprendizagem é a aprendizagem na perspectiva do sistema nervoso. É quando você busca somente coisas relacionadas com a estrutura, a fisiologia, o funcionamento do sistema nervoso para trazer ali a consolidação da aprendizagem. Então, ela surge em 2008. E qual que é o contexto atual, né? O contexto atual é que a gente está focado aí num país, né, baseado nesse desenvolvimento, né, humano, aí, entendendo muita pesquisa na base neurocientífica, muita pesquisa na psicologia, né, principalmente nos processos psicológicos básicos, na psicologia cognitiva, mas a gente vem também um enfrentamento muito grande por conta aí de 2 anos praticamente de pandemia, onde a gente teve prejuízo nas bases do desenvolvimento, né, no desenvolvimento infantil, a gente teve prejuízo em todas as outras etapas de desenvolvimento por conta de sequelas, às vezes pelo vírus da Covid. Então, a gente tem aí um cenário de desenvolvimento educativo, de aprendizagem, de demanda de reabilitação cognitiva muito grande, né? Porque a gente teve um cenário caótico na educação, um cenário caótico na saúde, e a neuropsicopedagogia ela é essa ciência que tem essa interdisciplinaridade entre a educação e a saúde. Então, existe uma demanda muito grande, né, para atendimento, mas existem poucos profissionais
atuando. Isso não quer dizer que nós temos poucos profissionais habilitados. A neuropsicopedagogia é um dos cursos de pós-graduação que mais forma profissionais, né, ao longo aí dos últimos anos, mas os profissionais não se sentem aptos para atuar nessa área. Então, por isso que nós estamos aqui nesse canal, por isso que eu trago esses conteúdos gratuitos para vocês, né, para que vocês possam conhecer mais sobre a neuropsicopedagogia, aprender mais e colocar, né, em prática em algum momento aí na sua vida, poder atuar, se tornar uma referência em neuropsicopedagogia. Bom, quais são as bases, então? A gente falou aqui que são a neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Mas como que elas se interconectam? Então, a neurociências, eu falei já para vocês bastante, né? Ela vai se relacionar com a neuropsicopedagogia, trazendo para a gente o entendimento do sistema nervoso. Então, a gente vai trazer aí o entendimento de como que as coisas acontecem no cérebro, né? Como que é essa estrutura, como que acontecem os estímulos, como que é a troca dessas informações de maneira orgânica, né? De maneira física, ali, elétrica, ou a informação, né? O processo dessa informação. E aí está muito relacionado com a psicologia cognitiva, que vai estudar a cognição, né? Que é processada ali na nossa estrutura cognitiva, da qual o cérebro faz parte dessa estrutura cognitiva. Então, a psicologia cognitiva, ela vem trazendo a sua contribuição para a gente entender principalmente os processos psicológicos básicos que são responsáveis pela aquisição, pela manutenção, pela consolidação da aprendizagem. E a pedagogia, ela é um aspecto ali que vai falar da formação do ser humano, porque não existe, né, aprendizagem humana sem desenvolvimento humano, sem formação humana, né? E a pedagogia, ela tem esse caráter, então, de entender o ser humano num processo educativo formativo. Então, essas são as 3 bases que juntas, né, trazem para a gente essa ciência incrível que é a neuropsicopedagogia, tá? Vamos lá, gente. Então, o que é a neuropsicopedagogia? Acabei de falar para vocês que ela é uma ciência prática. Por que prática? Eu falei que ela era ciência, mas por que ela é prática? Ela é prática porque a gente precisa colocar em ação, né? A neuropsicopedagogia não dá só para ficar nos livros, nos estudos, a gente tem que colocar em ação, a gente tem que usá-la, né? Tem que colocá-la na prática. Então, ela é uma ciência super prática, que tem uma profissão que sai aí dessa ciência. Ela tem seus protocolos próprios e 2 campos de atuação para o profissional em campo, né? O que é isso em campo? É o profissional ali na prática, atendendo o sujeito a partir, né, da estimulação e reabilitação cognitiva das suas estruturas. Esses 2 campos de atuação. Então, bora lá, gente. Selecionei aqui principais dúvidas. Vamos lá. Quem pode ser considerado neuropsicopedagogo? Né? Quem pode ser considerado neuropsicopedagogo? Então, para você aí do outro lado dessa telinha, falar assim: eu sou neuropsicopedagogo, eu sou neuropsicopedagoga, o que você precisa? Você precisa ter uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, em neuropsicopedagogia. Não importa se é clínica, se é institucional, se é hospitalar, se é neuropsicopedagogia e aprendizagem, neuropsicopedagogia e gestão escolar, não importa. Se você tem uma pós-graduação e nessa pós-graduação o nome, né, desse curso, da tua habilitação, do teu título de especialista é pós-graduação, especialista em neuropsicopedagogia, pronto, você pode ser considerado neuropsicopedagogo. Karen, mas eu sou pedagoga, fiz psicopedagogia e fiz uma pós de neurociências. Posso ser considerada neuropsicopedagogo? Não, não posso.
Ah, Karen, mas eu fiz uma pós em neuropedagogia e tenho também em psicopedagogia. Posso me considerar neuropsicopedagoga? Não, não pode. A única pós, e aí eu já respondo a segunda pergunta, né? Qual pós habilita a neuropsicopedagogia? A única pós que lhe habilita para ser neuropsicopedagogo é a pós em neuropsicopedagogia. Não é neuropsicologia, não é neuropedagogia, não é neurociências e psicopedagogia, não é neurociências e psicologia cognitiva, é neuropsicopedagogia. Essa é a única pós que te habilita a ser neuropsicopedagogo. Tá? Até porque a neuropsicopedagogia ela é uma ciência própria, ela não deriva da psicopedagogia, ela não deriva, né, de outras áreas, porque ela é uma área específica. Então, para você ser psicólogo, você precisa fazer psicologia. Para você ser médico, você precisa fazer medicina. Para você ser pedagogo, você precisa fazer pedagogia. E para você ser neuropsicopedagogo, você precisa fazer neuropsicopedagogia, tá bom? Essa é a normativa, essa é a legislação, tá bom? E aí a outra pergunta que muita gente faz para mim é: tá, mas ok, fiz a minha pós, onde eu preciso me registrar para eu poder atuar? E aí eu quero falar para você com muita franqueza, com muito assim, com o coração muito aberto, que você não precisa se registrar em lugar nenhum. Por quê? Porque registro profissional, como um psicólogo, como um médico, um enfermeiro, né, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, o registro profissional, ele deve ser feito num órgão federal que responde ao Ministério do Trabalho, que fiscaliza, regulamenta e orienta toda a sua profissão, certo? Mas no Brasil, nem toda profissão tem esse órgão federal. Por exemplo, o pedagogo. Não existe um conselho federal da pedagogia. Portanto, o pedagogo termina a sua graduação, ele já colou o grau lá que o reitor, geralmente, das universidades falam, outorgo o grau em pedagogia. Então, já é pedagogo. Não precisa de carteirinha, não precisa de registro, não precisa se associar, se afiliar a nada. Você já é neuropsicopedagogo. Assim, aliás, você já é pedagogo. Assim acontece com a neuropsicopedagogia. Assim acontece com a neuropsicopedagogia. Você terminou a sua pós, pegou ali o seu certificado, você já é neuropsicopedagogo, tá? Você não precisa se registrar em lugar nenhum. Aí muitas pessoas falam para mim assim: ai, Karen, mas e a Associação da Psicopedagogia, a Sociedade de Neuropsicopedagogia? São instituições privadas que você pode se associar ou não, mas é livre a associação, é do seu interesse participar ou não, assim como a APAI, né, que a gente pode se associar lá para auxiliar ou não. Aqui em Curitiba tem a Associação Reviver Down, que é uma associação, então você vai lá, se associa, pode ajudar se você tiver interesse. Mas são instituições privadas, não são órgãos federais, não são órgãos nem legisladores, nem fiscalizadores, nem regulamentadores que você precisa se associar. Você pode, tá? Mas não tem, não existe, tá? Legalmente, a legislação desse país, né? Não há nenhuma legislação para o neuropsicopedagogo que ele tenha um órgão profissional, que ele tenha um registro, logo ele não vai ter carteirinha nenhuma, tá? Não existe carteirinha profissional, tá? Quem tem carteira profissional? Advogado. Ele vai lá, termina a sua graduação, terminou a graduação, ele não é advogado. Ele precisa fazer uma prova, passar no teste da OAB, aí sim, se ele passar, ele vai receber uma carteirinha
da OAB, ele vai se registrar na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Ele vai ter uma carteirinha profissional, uma identidade profissional. Quem mais? O médico, né? Quando ele se regulamenta lá no Conselho Regional de Medicina, o psicólogo, essas profissões que são regidas por lei no país e que a lei exige esse registro, esses vão ter identidade profissional, carteirinha profissional. Agora, neuropsicopedagogia não tem, psicopedagogia também não tem, pedagogia também não tem, várias outras profissões não tem. Então, você não tem carteirinha, não tem registro e não tem que se associar a nada para atuar. Ah, mas eu quero me associar. Pode. Ah, eu quero me associar à Sociedade Brasileira de Neuropediatria. Eu não sou neuropediatra, mas eu posso me associar, porque é livre, desde que a associação me permita ser sócia, eu posso, tá? Por isso que é importante a gente ter clareza, que ninguém é obrigado, não existe esse órgão que regulamenta a neuropsicopedagogia, tá? Então, a gente vai aí entender que não há registro, não há nenhum lugar para você se registrar para atuar. Karen, mas e a CBO? A CBO, vamos lá falar da CBO um pouquinho. O registro profissional, vou entender primeiro o que é o registro profissional. O neuropsicopedagogo não tem registro profissional, e o registro profissional, ele é você, profissional, eu, a Karen Denise, sou lá médica, vamos supor, né? Eu sou médica. Então, eu vou lá no Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, faço lá a minha inscrição, né? Me registro como médica. Aí eu posso atuar, eu ganho meu CRM e eu tenho que estar sempre ali, né? De acordo com aquele registro, atuando, tá? Bom, isso é um registro. Toda vez que alguém procurar aquele CRM, vai ser da Karen, não é de outra pessoa. Sempre vai ser meu. Por quê? Porque o número teu do registro é o número teu número de identidade, é teu número particular do profissional, é o teu CPF, né? Como se fosse um CPF profissional, uma identidade profissional, tá? O CBO, a CBO, né? Todo mundo fala, mas é a CBO, ela é a classificação brasileira de ocupações. A CBO, ela é como se fosse um catálogo de ocupações do Brasil, né? As ocupações são as profissões que ainda não têm uma lei, tá? São profissões que são exercidas, né? O Ministério do Trabalho reconhece como uma profissão no Brasil, mas não existe aí um conselho federal em torno dela. E é o que acontece? A gente vai lá e tem o nosso nome no catálogo, a profissão, tá? O número e a profissão. Para que ela serve? Para nos dar a natureza daquela profissão, tá? Então, isso quer dizer o quê? Para nos dar a natureza da profissão. A neuropsicopedagogia está enquadrada nos técnicos pedagógicos, na família de técnicos pedagógicos em outros assuntos educacionais não especificados. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a gente for ver salário, carteira assinada, trabalho CLT, concurso público, precisa saber a remuneração, né? Quando a gente vai ver piso salarial, a gente tem que ver qual é daquele profissional enquadrado naquela família, naquele grupo, naquela categoria, tá? Então, ele vai dar a natureza. Ou então, quando eu quero abrir uma empresa, né? Constituir uma empresa, então um KENAI, ter um KENAI, eu vou ver qual é a natureza dessa profissão para poder buscar a natureza empresarial, da atividade econômica, né? Então, é para isso que existe a CBO. E eu brinco, eu gosto de fazer essa analogia, que lá não é do profissional. Lá, a CBO, ela vai dizer o nome da profissão, né? O númerozinho da CBO é sinônimo do nome da profissão. Então, assim, ela não diz respeito a você, profissional. É a CBO da profissão, é o número da profissão. Então, você não precisa se registrar, até porque a CBO não faz registro de ninguém, ele só tem uma classificação das ocupações. E você não precisa desse número para nada, né, dos seus documentos, carimbos, para legitimar a sua função, a sua profissão, tá bom? É como se fosse assim, a CBO, ela é o catálogo, tá? Como se fosse um catálogo da Avon.
você vai pedir lá um batom, tem o númerozinho dele, mas você não vai pedir esse batom específico, né? É um batom de lote, é uma série, tem vários que são feitos e não importa se é aquele que foi produzido no dia 5 de fevereiro às 3 horas da tarde. Não importa, é daquele lote, né? É aquele produto. Então, a CBO é mais ou menos isso. Ela vai trazer para a gente essa noção, né, da profissão, como uma profissão que é livre, né, o exercício dela no território nacional, né? A gente tem aí a CBO da neuropsicopedagogia, mas ela não é individual, ela não é para os profissionais e ninguém precisa se registrar ou pegar esse número ou fazer nada disso com ele, tá bom? Só para a gente ter muita clareza sobre isso. Você que está chegando aqui novo, né, que está me conhecendo agora, já compra um caderno, coloca aí neuropsicopedagogia, neuroppcwb, né? Coloca aí canal da Karen Denise Oficial, alguma coisa assim, mas já pega um caderno e vem para as aulas, para as lives, né? Com o seu caderno para você anotar. Hoje tem muito conteúdo. Vamos lá. Campos de atuação. Então, a gente já viu ali que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática, temos a profissão, tá lá na CBO. E quais são as profissões que a gente tem na CBO? Neuropsicopedagogia clínica, neuropsicopedagogia institucional. Então, os campos de atuação práticos são neuropsicopedagogo clínico, neuropsicopedagogo institucional. Mas todo neuropsicopedagogo é pesquisador. Por quê? Porque para você ser neuropsicopedagogo, você precisa ser especialista. Não é isso que está lá no seu certificado, não é isso que está lá quando você colou lá, terminou sua pós-graduação, recebeu seu certificado, não diz assim, título de especialista em neuropsicopedagogia. Não diz isso? Diz, com certeza. Então, se você é um especialista, para você ser especialista, você precisa ser um pesquisador da área, você precisa conhecer a área, você precisa estar sempre antenado ali naqueles conteúdos, naquelas informações daquela área que você é especialista. Então, por natureza, todo neuropsicopedagogo é pesquisador. E aí você pode escolher, dentro da sua atuação, você pode escolher atuar de maneira clínica, que nada mais é do que atuar de maneira individualizada, ou atuar de maneira institucional, que nada mais é do que fazer atendimentos coletivos. Então, se você resolve aí, eu gosto mais, sou muito sincera, eu gosto mais de atuar de maneira clínica, tá? Eu gosto de atuar de maneira individualizada. Então, eu geralmente, os meus atendimentos sempre foram, até hoje, individualizados. Mas é uma particularidade minha, é um desejo meu. Eu gosto de atuar de maneira individualizada. Mas se amanhã eu quiser montar um grupo para eu atender, tá tudo bem, eu vou estar desenvolvendo o que chamam de neuropsicopedagogia institucional, tá? Que é atender grupos de pessoas. Então, eu posso trabalhar tanto com o sujeito de maneira individualizada, que é o atendimento clínico, e por que ele é separado? Porque existe um protocolo para esse atendimento, e eu posso trabalhar de maneira coletiva, isso é, com grupos de sujeitos numa única sessão, e isso é de maneira institucional, de maneira coletiva, existe um protocolo para isso, tá? Mas o nosso foco, então, você pode atuar, esse é o nosso campo de atuação prática, e por que eu coloco ali o pesquisador? Para a gente lembrar que nós somos pesquisadores, a gente tem que contribuir com a pesquisa, com o desenvolvimento da neuropsicopedagogia, então é muito importante que a gente lembre desse aspecto, né, do neuropsicopedagogo como pesquisador. Vamos falar um pouquinho da neuropsicopedagogia clínica? Então, vamos lá. Quais são os campos de atuação da neuropsicopedagogia? Ele, né, o clínico. Então, ele é um campo de atuação prático da profissão do neuropsicopedagogo, que tem como princípio o atendimento individual. Então, atendi individualmente é neuropsicopedagogia clínica. Vai ser legitimado pela CBO 239440.
Você pode atuar, né? Você pode ser contratado CLT, você pode fazer concurso, mas você também pode ser MEI e autônomo, não tem problema nenhum. Você pode ter uma empresa, não tem problema nenhum, tá? E a competência aí do neuropsicopedagogo clínico, como ele vai trabalhar de maneira individualizada, ele tem um protocolo a cumprir, que é avaliação, então ele vai fazer avaliação e ele vai fazer intervenção com a reabilitação cognitiva. Então, a intervenção ela pode ser de estimulação ou de reabilitação cognitiva, né, nos aspectos neuropsicopedagógicos. E a neuropsicopedagogia institucional. Então, vamos lá. Campo de atuação da neuropsicopedagogia também. Então, aqui a gente tem como princípio o atendimento coletivo. Então, sempre que eu quiser atender grupos, eu vou seguir o protocolo da neuropsicopedagogia institucional. Então, legitimado pela CBO 2394/45, também pode ser contrato de CLT, pode ser concursado, pode ser meio autônomo ou abrir uma empresa, sociedade limitada, não tem problema nenhum. A função do neuropsicopedagogo institucional é fazer intervenção e reabilitação neuropsicopedagógica por meio da estimulação e da reabilitação das estruturas cognitivas. Quais são aí, né, os objetivos da neuropsicopedagogia? Então, a gente falou lá no começo, e isso é o principal para a gente entender a profissão do neuropsicopedagogo. Então, nosso objetivo é entender o funcionamento do sistema nervoso, né, e o seu papel ali na aprendizagem humana. E outro objetivo prático é, a partir do momento que a gente entende, né, o funcionamento do sistema nervoso e esse papel na aprendizagem humana, a gente vai estimular a estrutura cognitiva e potencializar a aprendizagem dos sujeitos, né? E assim, a gente vai auxiliar esse sujeito a se desenvolver de uma forma melhor, de uma forma mais plena, para que ele tenha essa qualidade de vida, tá? Essa é a função. Esses são os objetivos aí da neuropsicopedagogia. E aí, né, gente, muita gente me pergunta, tá, mas neuropsicopedagogia, então só trabalha com criança, trabalha na escola, como que faz, como que é, quem é o público-alvo da neuropsicopedagogia? Então, aqui, ó, o público-alvo vai desde bebê a idosos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com os sujeitos com ou sem transtornos, com ou sem dificuldades, que queiram desenvolver a aprendizagem. E quem é o sujeito que aprende? Qual é a faixa etária do sujeito que aprende? Está vivo, tem estrutura cognitiva em funcionamento, ele é capaz de aprender. Porque a gente aprende o tempo todo na nossa vida. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todos os dias a gente está utilizando essa estrutura cognitiva. Então, a gente tem como público-alvo bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. No atendimento de bebês, geralmente são prematuros, né? Que precisam muito mais de estímulo, que já nem é precoce já é um estímulo que precisa para que eles possam desenvolver os seus marcos, né? Para que eles possam ter ali uma qualidade de desenvolvimento cognitivo mais próximo do ideal para, né, a sua faixa etária, para o bebê. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? A contribuição aí, ó, do neuropsicopedagogo para a sociedade. Então, aqui eu peguei um apunhado de mentorados meus aqui que contribuem, né, a partir da sua prática neuropsicopedagógica. Então, aqui a gente tem aqui a primeira fotinho, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a Isabelle ali com o paciente dela, o Instagram dela é Neuroâncora, aqui é a Jenny, né, com o pacientinho dela, que sou eu, aí a gente tem ali, ainda em cima, né, a Andréa da Neuroelas, tá? Aqui embaixo a gente tem a Cris também trabalhando com idosos, aqui a gente tem a Silvia, que além de atender home care, ela também dá palestras para profissionais, para professores, para auxiliar melhor sobre o processo da aprendizagem. Aqui a gente tem a Uiara ali com seus 2 aprendentes e a Laís, que além de ter também o seu atendimento de consultório, além de fazer suas palestras, também dá entrevistas, né? Movimentando aí a neuropsicopedagogia
contribuindo com a sociedade, fazendo com que a neuropsicopedagogia se movimente e possa ser cada vez mais útil na vida das pessoas.